Vamos pegar nossas Bíblias neste momento. Semana eu estava com um sentimento muito grande no meu coração e decidi então falar de um tema. Vocês devem ter recebido um postzinho: batismo, aspersão ou imersão. Vocês sabem, mas esse é um tema muito debatido, né? No meio cristão há duas correntes de raciocínios muito fortes, e há séculos que eles debatem, discutem a questão do batismo. Tem uma corrente que defende que o batismo correto é o batismo por imersão, ou seja, eles dizem que o indivíduo tem que entrar no rio ou numa piscina onde tem a água abundante, e ele deve ser então mergulhado completamente dentro da água. Essa linha defende o batismo por imersão, imergir, introduzir dentro da água. Em contrapartida, há uma outra corrente que defende que não, que o batismo correto é o batismo por aspersão, que não carece de entrar num tanque, numa piscina, num rio e mergulhar totalmente a pessoa dentro da água. Basta borrifar um pouquinho de água sobre a cabeça e a pessoa estará então batizada, né? Então, os cristãos se dividem nessas duas correntes, e eu então decidi colocar o tema da mensagem dessa noite: batismo, imersão ou aspersão. O que vocês acham? Bem, depois vocês me falam o que vocês acham. De todo modo, queria saber de antemão aqui, quantos aqui não são batizados? Deixa eu ver as mãos. Quem não é batizado? Temos uma jovem, duas. Quem não foi batizado, né? Quem não é batizado? Três pessoas? Todos os demais são batizados? Tem mais aqui? 4. Então temos 4 pessoas aqui. Então todos os demais já foram batizados, né? Que maravilha, queridos. Todos batizados. Glória a Deus. Essa semana nós tivemos aqui um estudo na quarta-feira. Estamos concluindo a leitura do livro A Dracma Perdida, e ao cabo da reunião, o irmão Vitor me procurou e ele falou comigo umas palavras interessantes. Inclusive na mensagem que eu ministrei há alguns meses sobre hamartia, um outro irmão também me procurou, também compartilhando, dizendo: olha, pastor, essas mensagens têm feito um rebuliço muito grande dentro de mim. As palavras vão entrando, nós vamos compreendendo, e na medida que eu vou compreendendo, eu vou ficando numa situação complicada, porque muitas coisas vão surgindo dentro de mim, coisas boas e coisas ruins, né? Não que a palavra provoque algo ruim, mas é porque a palavra, enquanto uma candeia, uma luz, ela, quando ilumina um lugar escuro, muitas coisas aparecem. Imagine você há tantos anos dentro de uma sala escura, você então não pode enxergar nada. De repente, quando vem o que seja um pequeno raio de luz e começa a iluminar, você logo começa a perceber uma série de coisas que estavam ali presentes e que você outrora não podia ver, não é? E com a luz, então, você passa a enxergar a condição do coração, a condição da alma. E eu respondi para esses irmãos dizendo que isso é um aspecto muito positivo. Significa que que está havendo um efeito. Quando a palavra nos ilumina e revela aquilo que somos, essa revelação não acontece do dia para a noite, nem vai ser concluída numa semana, um mês, um ano, mas enquanto estivermos vivos, essa luz estará brilhando, e quanto mais ela brilha, mais ela nos revela aquilo que nós somos. E nós passamos então a sofrer uma profunda tristeza, não é? No sentido positivo da palavra metanoia. Passamos por uma mudança de mente, por uma mudança de coração. É o arrependimento que gera tristeza, não para a morte, mas para a vida. Então, a partir do momento que eu conversei com o Vitor na semana passada, então eu decidi falar sobre batismo, né? Como já anunciei, aspersão ou imersão. Convido os irmãos a abrir a escritura no livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Vou pedir bastante atenção de todos, porque é um tema bastante importante para a nossa vida espiritual.
E uma vez compreendido, pode haver profundas mudanças dentro de nós, né? Romanos capítulo 5. Eu vou lendo com os irmãos, quero fazer uma pequena abordagem inicialmente, em nível de introdução. Capítulo 5, versículo 20. Veja o que diz: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Continuando: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória, ou melhor, fomos, pois, sepultados com ele na sua morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Queridos, a porção é uma porção de extrema importância na compreensão do Evangelho. Eu não tenho dúvida de que todos nós que um dia passamos pelo batismo, seja o batismo infantil, lá na sua infância, na igreja católica, nas igrejas de reforma, ou seja o batismo por imersão na igreja evangélica há tanto tempo, quando você se batizou. De todo modo, eu tenho plena convicção que no nosso coração há um desejo profundo de agradar a Deus. Ou seja, nós não duvidamos do amor de nenhum dos irmãos, pelo contrário, se aqui estamos é porque Deus tem nos atraído, o Senhor tem colocado em nós amor, tem colocado o desejo de conhecê-lo, o desejo de conhecer a verdade, de sermos guiados pela verdade. A questão é que nós vivemos um grande problema. Quando eu falo nós, eu me refiro a todos nós, homens, não é homens e mulheres no geral, mas sobretudo os cristãos do século 21. O grande problema a que eu me refiro é que talvez nós não tenhamos sido instruídos com respeito à verdade de uma maneira adequada, de sorte que nós fomos introduzidos na vida cristã, tivemos uma iniciação por meio de alguns ritos, no caso, sobretudo o rito do batismo, e então o rito do partir do pão, alguns até chamam a ceia do Senhor, né? O pãozinho e o vinho, a comunhão. De todo modo, nós fomos introduzidos, começamos nossa vida cristã, e fomos avançando, e por um momento até considerávamos que tudo ia muito bem, e que nós estávamos então certos, no caminho certo, estávamos agindo corretamente, e que bastasse que esperássemos Jesus voltar, para Ele então nos levar para o céu. Ainda que seja isso uma coisa boa, essa segurança, essa certeza, essa esperança, nós precisamos olhar organicamente o que nos ensina o Evangelho. E o apóstolo Paulo foi o apóstolo de Jesus Cristo que tratou de trazer à luz essa verdade acerca de como é de fato a vida cristã, ou o que é de fato a vida cristã, como ela acontece, como é que nós experimentamos a salvação de Deus, como que nós de fato temos uma experiência real no nosso coração, na nossa alma, de todas as bênçãos do Evangelho. E o livro de Romanos, então, é um livro extraordinário, porque ele trata exatamente sobre o Evangelho de Deus. A Epístola aos Romanos vai tratando em pormenores de vários aspectos, e aqui no capítulo 5 e capítulo 6, podemos colocar capítulo 5, 6, 7, 8, esses 4 capítulos nos situa numa problemática. Isso porque imaginem vocês que o povo de Israel, isso é antes de Jesus Cristo, eles receberam por parte de Moisés toda a legislação, eles receberam todas as leis possíveis, desde o decálogo, que são os 10 mandamentos, como também uma série de outras leis de natureza cerimonial,
leis civis, né? Diversas leis, e então eles estavam acostumados naquele sistema de coisas. É um sistema de cumprir com este ou aquele mandamento, aquele estatuto. De certo modo, apesar de toda a deficiência do povo de Israel, me parecia ser um povo bastante zeloso, embora eles não dessem conta de viver à altura do que a lei exigia. Basta que você leia em Atos dos Apóstolos, né? Parece que Pedro dá o testemunho lá em Atos capítulo 15, dizendo que não deveríamos colocar sobre os gentios nenhum peso este da lei, que o próprio povo de Israel, segundo diz Pedro, não suportou, não conseguiu levar. E a história do povo de Israel é a prova cabal de que eles não cumpriram, ou não cumpriam com regularidade. Eles não permaneciam em todas as coisas escritas no livro da lei para cumpri-las. Eu digo a história do povo de Israel porque a história deles é marcada por diversos cativeiros. Eles nasceram no cativeiro egípcio, depois ficaram cativos nas terras ali de Canaã, durante o tempo dos juízes, tiveram vários, cativeiros, pequenos cativeiros, depois foram para a Babilônia, para a Síria, quando retornaram, continuaram cativos de Roma. Ou seja, toda a história do povo de Israel é marcada por escravidão. Mas veja que a Escritura não quer nos mostrar a história geopolítica do povo de Israel, quer nos mostrar o aspecto espiritual, demonstrando que todo aquele que procura conduzir a sua vida espiritual a partir de um sistema de informações, de um sistema legal, um sistema de leis, de mandamentos, de estatutos, por melhores e mais altos que sejam tais mandamentos, o fato é que o homem tem um problema interior, o homem tem um problema dentro da sua alma. Quando Jesus Cristo veio, ele deixou claramente, ele disse que não é o que entra dentro do homem que o contamina, mas aquilo que está dentro dele, não é aquilo que está fora. Jesus diz assim: olha, nada do que estando fora do homem e entrando nele pode contaminá-lo, porque é do coração que procede o pecado. Por isso que os judeus se escandalizavam com Cristo, porque eles estavam acostumados com aquela forma de vida exterior, de cumprimentos legalistas, de ritos, de cultos exteriores, e Jesus vem dizendo: não, tudo está dentro do homem, todas as coisas acontecem dentro do homem. E aí Cristo instaura um novo momento. A igreja em Atos dos Apóstolos é um momento de uma dispensação, em que agora o homem é colocado diante de si mesmo, é ele e o seu coração. Ou seja, na nova aliança não existe mais uma lei de forma externa ao homem, não há mais mandamentos a serem externamente cumpridos, não há ritos a serem realizados. Agora, como o próprio Jesus disse, vem a hora e já chegou. Ou seja, com a vinda de Cristo, primeira vinda, instaura-se um tempo que é chegado, em que o verdadeiro adorador adorará o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, o culto, a adoração, o serviço, a comunhão, tudo que diz respeito ao homem e Deus, acontece agora no espírito humano, dentro do homem, porque o homem é o templo de Deus. É aqui dentro onde todas as coisas deverão ocorrer, e será também em verdade, porque não será mais por meio de coisas, como incenso, como bolos, como sacrifícios oferecidos, como dias da semana, dias do ano, festas, porque quando nós olhamos para o povo de Israel, a sua história, o templo e os seus ritos, todo o seu culto era baseado num calendário anual, que acontecia diariamente, semanalmente, mensalmente, ali eles servindo a Deus, mediante um sistema de culto a Deus, por meio de coisas que a ele era oferecida. Cristo diz: não, a partir da nova aliança, instaura-se agora um novo tempo. E eu pergunto para vocês, este ponto está claro para os irmãos, de que nós, do século 21, nós da nova aliança, vivemos num outro tempo, em que nós agora estamos
agora diante de nós mesmos, do nosso coração, a nossa alma, e é aqui dentro que todas as coisas devem acontecer. Por que eu pergunto isso? Porque nós fomos instruídos, mesmo no cristianismo, nas igrejas evangélicas e demais, nós fomos instruídos ao cumprimento de uma série de coisas. Quando você se converteu, você recebeu uma cartilha. Pastor, eu não recebi cartilha nenhuma. Fui batizado, mas você foi a um culto de doutrina. Lembra? Que foi te orientado o que você devia comer e não comer, o que você deveria beber e não beber, o que você deveria vestir ou não vestir, que tipo de música você deveria ouvir, o lugar que você deveria frequentar. Você então recebeu as orientações de como você deveria determinar o seu comportamento. Alguém dirá, pastor, mas isso deve ser uma coisa boa, né? Afinal de contas, nossa vida muda. Os seus hábitos mudam. Os nossos hábitos são mudados, porque você agora, se você bebia, não bebe mais. Se você cantava Roberto Carlos, não canta mais. Se você frequentava boate, não frequenta mais. Se você ia ao cinema, não vai mais. Dançava forró, não dança mais. O que mais que você fazia? Uma série de coisas. Daí dar-se a impressão de que tudo está bem, quando nada está bem. É apenas uma impressão. Paulo trata dessa questão aqui, e eu quero que você olhe na sua Bíblia, na leitura que acabamos de fazer, versículos 20 do capítulo 5, ele diz: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Ele está dando uma razão. Por que que Deus lá no Antigo Testamento deu a lei a Moisés, ao povo de Israel? A lei foi dada não para a salvação do homem. Ele está dizendo que o sistema de leis foi dado não para que o homem, cumprindo com os seus mandamentos, obtivesse vida eterna. Paulo explica na Epístola aos Gálatas dizendo que se a lei pudesse dar vida, capítulo 3, versículo 20, se a lei pudesse dar vida, a justiça seria proveniente da lei. Mas como ela não pode dar vida, Romanos capítulo 8, versículo 4, porque ela estava enferma pela carne, pela sua incapacidade de mudar o coração do homem, tão somente ela poderia apontar dentro do homem o pecado, dizer: olha como você está trevoso, olha como você tem um problema de uma ambição profunda, olha como você tem um problema de uma impureza profunda, olha como você tem problema com o adultério, com o roubo, com a mentira. E então, apontando, o homem apenas viria a sua condição, mas a lei não tinha o poder de mudar a condição humana. E Paulo explica que a lei veio a lei para avultar a ofensa, para tornar a ofensa evidente. Em outras palavras, como diz no capítulo 7 de Romanos, para dar nome ao pecado e para mostrar quão maligno é o pecado. Então a intenção de Deus ao dar a lei ao homem é para evidenciar a condição humana, e uma vez que o homem visse a sua condição, ele reconhecesse que ele não pode, que ele não consegue. Depois em casa dei uma lida no capítulo 7 de Romanos, e lá Paulo descreve todo o drama do homem na relação para com a lei e para com o seu interior. Paulo vai descrevendo, dizendo: olha, quando a lei veio a mim, ele desejava cumprir a lei, realizar os mandamentos da lei. O problema é que ele disse: toda vez que eu tento cumprir, eu encontro dentro de mim uma outra lei que me faz prisioneiro da lei, do pecado e da morte. E nesse ciclo vicioso de tentativas, de querer cumprir, de querer fazer, de querer se santificar por meio da lei, Paulo só chega a uma conclusão: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? A partir de agora o homem deverá ser guiado na nova aliança, não mais por lei de mandamento na forma de ordenanças. O homem deverá agora ser guiado interiormente pelo Espírito de Deus. É nesse ponto que gera um grande problema. Veja na sua Bíblia, capítulo 5, versículo 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça
pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Na tentativa do homem de cumprir a lei, reinou o quê? Não, leia aí, versículo 20 ou 21. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, o homem tentava cumprir, ele conseguia, e aí ele pecava, aí ele transgredia, e aí o que aconteceu? O pecado reinava por meio da morte. Aí agora vem o Senhor Jesus, cheio de graça, e fala: vamos remover a lei. Parece uma coisa boa ou ruim, pessoal? Aparentemente, olhem para mim. Vamos remover a lei, mas Jesus não faça uma coisa dessa. Se o Senhor remover a lei, o Senhor vai tirar todos os paradigmas de consciência. Como é que eu posso pautar a minha vida a partir de quê? Se a lei for removida, meu filho, agora você vai viver pela graça. O problema é que entenderam mal a graça de Deus. Entenderam que a graça é tão somente ou simplesmente o favor divino. E é verdade que a palavra graça traz o sentido, sim, de favor divino, lógico. Não estou retirando esse aspecto tão vital da graça de Deus. O problema é que o conceito de graça não se esgota em mero favor divino, em mero favor imerecido. A graça de Deus é uma força orgânica, vital, que opera dentro do coração do homem. Por isso que Paulo vai dizer a Tito que a graça de Deus, ela nos educa. A palavra educar significa literalmente, tanto em português quanto em latim, até mesmo em outras línguas, significa conduzir para fora. É como se estivesse dentro do mundo, entenda o mundo enquanto não o lugar onde moramos, não a terra, mas enquanto um ambiente espiritual de consciências caídas, em que o pecado é a norma, em que o pecado é o natural, em que odiar é natural, em que aborrecer é natural, em que ficar com inimizade é natural, o ciúme demasiado doentio é natural, em que a violência é natural, em que a falta de amor é natural, o desamor, a vingança é tudo natural. Então agora a graça fala: filho, vamos sair daqui, eu vou te conduzir para fora. Para que uma vez você conduzido para fora, veja o versículo 21, a graça de Deus possa reinar. Quantos aqui amam a graça de Deus? De coração. Você prefere a graça ou a lei? Mas a pergunta é: essa graça que você ama, essa graça que você deseja, ela está reinando em você? Vamos pensar, vamos falar sobre batismo hoje, imersão ou aspersão. Eu estou introduzindo a mensagem. Como diz o texto, a fim de que a graça, que reinasse a graça pela, o que diz a sua Bíblia? Pessoal, nós temos que ler a Bíblia, vamos lá. Versículo 21, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse o quê? A graça pela justiça. Como é que a graça reina? Pela prática da justiça. Somente quando há justiça abundante dentro de mim é que a graça está reinando em mim. Então a graça tem esse aspecto, não somente de nos dar o favor imerecido de Deus, no sentido de falar assim: olha, todos os teus pecados estão perdoados. Isso é uma maravilha, só que isso é o primeiro passo. Quando eu creio no Evangelho, meus pecados são perdoados, e agora que eu começo a caminhar, a graça diz: meu filho, eu não vou te entregar um livro de regimento, eu não vou te entregar um livro de conduta, eu não vou te entregar um livro de mandamentos, de ordenanças, de estatutos. Eu vou te pegar pela mão e vou te conduzir para fora do mundo, e a graça vai reinar em você. Neste momento surge um pensamento. Sempre quando eu falo sobre isso, alguém me pergunta esse ponto, mas Paulo já colocou aqui no texto bíblico. Antes que você perguntasse, Paulo se adiantou e colocou o seu questionamento. Capítulo 6, versículo 1. Que diremos, pois? O que nós vamos dizer agora?
Agora que nós entendemos que a lei na forma, entenda bem o que eu estou dizendo, a lei na forma de mandamentos, na forma de estatutos, foi retirada de cena, não há mais isso. Alguém dirá, então, já que é assim, já que onde abundou o pecado, superabundou a graça, então tá bom, vamos então pecar, vamos viver no pecado, porque quanto mais pecado, mais, não diz aqui no finalzinho do 21, ou do 20, né? Onde abundou o pecado, no superabundou a graça, então vamos pecar. Um segundo argumento que costumam trazer é, bem, e agora que tirou a lei, então significa que eu posso matar? Então agora não tem lei, pastor? Tudo bem, tá bom. Então eu posso adulterar? Eu posso me prostituir? Eu posso roubar? Não é uma pergunta lógica? É, se não existe lei, significa que então eu posso fazer qualquer coisa. Mas tanto um posicionamento quanto o outro, o primeiro, vamos pecar para que a graça seja abundante? Ou, bem, se não há lei, então significa que eu posso fazer o que eu quiser? Ambos os pensamentos, eles partem de um erro, eles partem do entendimento equivocado de que o homem deve ainda ser guiado, ele deve ser santificado por meio da lei. Seria mais ou menos assim, eles dizem, eu sou salvo pela graça, mas a minha santificação deve ser e realizar pelo cumprimento de ordens, pelo cumprimento de mandamentos. É o entendimento de que se eu não fizer deste modo, daquele outro jeito, eu não terei uma vida santificada. Esse pensamento existe porque nós não entendemos o Evangelho. Quando Cristo morreu e ressuscitou, a primeira coisa que ele fez quando ele ressuscitou foi dizer aos seus discípulos, olha, vocês devem ir por todo o mundo pregar o Evangelho. O Evangelho foi pregado para vocês, não foi? Se você se converteu, alguém pregou para você, certamente. Quando Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, vocês devem pregar, e esse Evangelho deve percorrer todo o mundo, até chegar lá no século 20, chegar no Brasil, chegar em Brasília, ou não sei onde foi que você se converteu, até chegar ao Cádimo, a Nayana, né? Chegar ao Jailson, chegar ao Catolé, chegar ao Gil. E quando então esse Evangelho chegar, disse Jesus, você deve ensinar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Você deve fazer dessas pessoas que ouviram o Evangelho meus discípulos. Essa é a pregação do Evangelho. Aquele que crê no Evangelho, ele não é convidado a ser um mero assistente ou um assistidor de cultos. Infelizmente a gente vive num tempo, parece que esse capitalismo tão acirrado em que a gente vive, tudo é vendido, né? Tudo é comprado. A gente acaba fazendo um negócio da igreja. A gente sempre vem com o interesse, o que eu vou ganhar hoje, né? O que eu vou receber hoje, ainda que seja uma bênção material, uma cura física, ainda que seja um ensinamento. Não, hoje não teve nenhum ensinamento, o pastor falou tudo a mesma coisa de sempre, né? Nós estamos sempre num jogo. Esquecemos que o Evangelho é um convite a nos tornarmos discípulos de Jesus. Pastor, mas eu sou discípulo de Jesus. Mas quando Jesus disse, fazei meus discípulos, ele disse, batizando-os em o nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ou seja, o modo de nos tornarmos discípulos é sendo nós batizados. Por isso eu perguntei aqui, quantos aqui não são ainda batizados? Com exceção de 4 pessoas, todos vocês disseram que são batizados. O grande problema é entender que esse batismo a qual Jesus se refere é um rito. Esse é um grande problema. Pastor, mas na Bíblia está lá, Pedro batizou, depois Paulo batizou, a igreja batizava, o eunuco foi batizado, eles estavam andando lá, indo para a Etiópia, tinha água, eles desceram da carruagem, entraram na água, Filipe o batizou. Sim, tem o rito. O problema é que o rito do batismo, ele é apenas um sinal, assim como o partir do pão é apenas um sinal. Vocês terem uma ideia, eu trago aqui na minha mão um anel. Vocês também trazem, os casados?
né? Quem traz aí? Isso aqui, ó. Mas o que é isso aqui? Isso aqui é um sinal. Isso aqui não é outra coisa. Essa aliança, esse anel, não garante absolutamente nada se este anel no meu dedo não tiver uma representação, ou se ele não for uma representação de algo que existe dentro do coração. Então, quando Jesus fala do batismo, ele fala que aquele batismo, ele tem um sentido muito mais profundo. E o meu receio é que a maioria dos cristãos, tendo sido batizados no rito do batismo, não tenham ainda sido batizados com o batismo de Cristo. Paulo explica isso, capítulo 6 de Romanos, versículo 1. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado, para que a graça seja mais abundante? Ele responde, de modo nenhum. Mas como não, Paulo, de modo nenhum? Como não? Se você retirar a lei de contexto, deixar só a graça, vai virar uma coisa esquisita. Paulo diz, não é possível. Paulo não está falando, hipoteticamente, ele está falando de uma verdade, que quando experimentada gera um resultado real. Ele diz, como viveremos ainda no pecado? É uma pergunta, como viveremos? Como é possível ainda viver na prática do pecado? Nós, os que para ele morremos. Então, peraí. Então, qual é a solução de Deus na nova aliança para aquele que é chamado? Não dar uma cartilha. Pastor, sem cartilha eu vou ficar meio desempregado, não sei para onde ir, vou ficar sem direção, vou ficar sem... Não, meu irmão, você precisa de morrer. Todo o nosso problema não é falta de mandamento. Pra você ter uma ideia básica, falta leis no nosso país. Então o nosso problema não é falta de leis, tratando-se de leis humanas, de nós executarmos, cumprirmos as leis, nós descumprimos uma série de leis. Quando Deus deu a lei ao povo de Israel, e Deus já sabia de tudo isso, Jeremias 31 fala claramente que Deus haveria de fazer uma nova aliança com o seu povo, porque aquela primeira aliança tinha sido quebrada. Por que ela foi quebrada? Ora, porque uma aliança depende de quantos? Depende de dois. Tem a parte de Deus e a parte do homem. Se um descumpre a sua parte, a aliança está quebrada. Deus diz, farei uma nova aliança. A nova aliança só vai ter um, só vai ter eu. Eu serei o Redentor, vou salvar o homem. Eu serei o perdão para o homem, ele oferece perdão. Eu serei a santificação dele, eu serei a justificação dele. Mas não é eu serei no sentido meramente, como posso colocar, judicial. Eu sei que nós damos glória a Deus por todos os benefícios de Cristo na cruz, mas devemos entender que tudo o que ele realizou na cruz não é simplesmente uma proposição na qual você deve crer. Tudo o que Cristo realizou na cruz é para que nós experimentemos. Por isso diz assim no versículo 3 ou 2: de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos, assim também andemos em novidade de vida. Então, queridos, tudo que eu espero, ao que os irmãos compreendam essa mensagem, é que tanto eu quanto você, quantos desejam ser discípulos de Cristo, tenham no coração uma oração constante: Senhor, liberta-me de toda forma de entendimento e de toda inclinação a viver meramente por meio de aparência, porque eu não visto aquela roupa, e quando você vê alguém com aquela roupa, você já tem um olhar de acusação, de condenação. Já imaginaram? Lembra dessa semana teve uma polêmica, Me parece que uma pastora estava nas redes sociais falando que aquele cantor Gabriel Diniz, diz que ele tinha ido para o inferno, Vocês viram essa discussão?
Mas por quê? Não, todo mundo que canta para o diabo vai para o inferno. Qual é o paradigma dessa senhora? Qual é o paradigma? É a canção que ele canta? Quer dizer, se eu cantar então que o nome dela é Jennifer, eu vou para o lago de fogo, vou queimar com o diabo e o fogaréu comendo porque o nome dela é Jennifer. Olha onde nós chegamos, o entendimento do indivíduo, e não sabe essa senhora que aquele que julga é Deus e aquele que acusa é o diabo. Ela é Deus? Então não pode julgar. Se não é Deus, não pode julgar. De todo modo, as pessoas, elas entendem essa aparência, a roupa, a comida. A oração nossa: Senhor, eu quero ter uma experiência. Eu quero que vocês orem isso, tenham diariamente. Pela manhã: Senhor, eu quero experimentar, eu quero ser discípulo de Cristo, e a experiência que eu preciso e que eu quero é uma só: eu quero ter comunhão contigo na sua morte. Que essa velha natureza, esse ego que dentro de mim age continuamente, ele seja destruído, ele seja morto e ele seja sepultado. Quando olhamos para a Escritura, nós vamos entender desde Gênesis que o batismo que a Bíblia se refere não é uma exclusividade dos crentes do Novo Testamento. Porque antes de Cristo não tinha batismo. Como assim? Não tinha o rito segundo o qual se indica uma experiência neotestamentária. Entretanto, ocorre que o batismo, enquanto uma experiência no coração, sempre houve. Imagine vocês lá no Éden, Gênesis capítulo 1, capítulo 2, Adão estava no Éden, está lá o homem e a mulher no Éden. Havia uma árvore, simbolicamente falando, que ali estava representando o quê? Representando exatamente o que o homem iria fazer a partir do momento que ele se tornasse conhecedor do bem e do mal, o que ele iria fazer com esse conhecimento. O problema do conhecimento é que conhecimento gera altivez, conhecimento gera orgulho, conhecimento gera prepotência. Se nós não tomarmos cuidado, o seu conhecimento teológico vai gerar orgulho. Quanto mais você conhece, mais você olha para baixo e vê as pessoas inferiores, e você começa agora a desdenhar do conhecimento que as pessoas não possuem e do seu conhecimento. Uma criança, por exemplo, quando ela vai crescendo e começa a ganhar noção do mundo, quando vai para a escola, fica adolescente, quando já começa a querer fazer um estágio e começa já a ter um certo dinheirinho que vai entrando por ali, a possibilidade, ele começa a ficar já tipo aqueles galos de briga, já olha para o pai, já quer agora falar a altura do pai, já acha que o pai está ficando muito chato, né? Já acha que a mãe fala muito, não sabe de nada. Daqui a pouco começa a ameaçar: deixa estar, acabando agora o ensino médio, eu vou morar sozinho. E o pai, a mãe é bicho mais besta, né? O pai: então vai. A mãe fala: não, meu filho, não faça isso com a mamãe, né? Não faça isso. Eu faço, né? Vocês vão ver, eu vou ter a minha vida. Não é assim? Por quê? Porque vai ganhando o quê? Conhecimento de mundo, do mundo. Agora ninguém mais sabe nada, só ele. Os pais não sabem mais de nada. Então a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal estavam ali. O homem escolheu viver por meio do seu conhecimento. Comer da árvore do conhecimento do bem e do mal significa decidir viver pelo meu conhecimento, viver por mim mesmo, independentemente de Deus. E o que era a árvore da vida? Implicava o oposto. A árvore da vida é uma grande cruz no jardim. A árvore da vida é onde você fala assim: não, eu vou renunciar tudo aquilo que sou em mim mesmo, vou renunciar para que eu viva por meio de Deus. A árvore da vida é dependência, viver por meio. Mas o homem não, ele decidiu: não, vou viver por mim mesmo,
ficou alheio de Deus, separou-se de Deus. Quando o homem se afastou de Deus, aconteceu exatamente o que diz Jeremias no capítulo 2, quando se declara assim: olha, ficai estupefatos, ó céus, porque 2 males cometeu o meu povo contra mim. Primeiro, a mim me deixaram, a mim o manancial de águas vivas. Os homens me abandonaram e cavaram para si cisternas rotas que não retêm a sua água. Então Deus é comparado a um manancial abundante de água, de suprimento. E o homem diz: não vou viver por meio dessa abundância. Eu sei que é muito, que é tudo, mas eu quero ter o meu próprio poço. Olha a independência. E quando o homem se separa de Deus, acontece uma segunda coisa. No mesmo livro de Jeremias ele vai dizendo: este homem que confia em si mesmo será como um arbusto no deserto. Habitará, como um arbusto no deserto. Habitará em terra salgada e inabitável, uma terra inóspita, uma terra que não lhe dará nada. Esse homem será como uma planta seca, um arbusto seco, não verá quando vier o bem. E esse homem agora, ele se enche de uma série de inimigos dentro de si, vai gerando esses inimigos que o Novo Testamento vai chamar de inveja. Lembra das obras da carne? De inimizade. Inimizade provém de um profundo orgulho, sim ou não? A impureza, o adultério, são muitos os inimigos que habitam o homem. Entenda que o homem, eu falo habita no sentido de que há muitos sentimentos perversos dentro de nós, e que nós não damos conta deles. Pelo contrário, Tiago vai dizer que nós temos prazer que esses inimigos, eles cumpram em nós a sua vontade. De modo então, que quando você vai entrando para dentro ali da história do povo de Israel, e poucas pessoas conseguem compreender o Antigo Testamento, porque as pessoas querem tomar o Antigo Testamento ao pé da letra, eles não querem extrair dali o sentido espiritual que ali está. Quando o povo de Israel é chamado, e ali representa o nosso chamamento, ele é colocado primeiro no deserto, depois entrando na terra de Canaã, e ali quando ele sai, ele vai encontrando uma série de inimigos. Tinha os heveus, os heteus, os cananeus, os jebuseus, os jebuseus, os amorreus, e agora ele tinha que entrar e tinha que vencer aqueles inimigos. Ele tinha que entrar e destruir a todos os inimigos à espada, para tomarem posse da terra de Canaã, uma terra santa, uma terra separada, uma terra eleita, onde estaria o quê? O templo de Deus, onde estaria o quê? A aliança de Deus ali na arca do concerto, onde estaria o quê? A glória de Deus, onde estaria o quê? As ofertas diariamente oferecidas para falar da obra de redenção de Cristo. Tudo isso implica e significa que o povo de Israel, num tempo rudimentar, anunciava que quando Deus nos chama, Ele nos chama para a terra santa, nos chama a possuir a terra santa, nos chama a sermos nós, esse ambiente, essa terra, sermos nós aqueles que vão vencer a todos os inimigos interiores. Aí dentro está cheio de inimigos. Os heteus ainda estão vivos, os heveus estão vivos, os amorreus estão vivos, os jebuseus. São todos esses sentimentos maus e perversos que habitam em nós, e que por muitas vezes eles dão a trégua. Fala: não, eu não tenho problema nenhum, pastor, para mim minha vida é tranquila, eu não tenho esses inimigos todos de que você fala. Não, é porque você está vivendo um período de intertício. Intertício é uma pausa entre duas guerras, é um tempo em que você está vivendo harmoniosamente com esses seres. Basta que alguém faça algo contra você, para que esses inimigos comecem a querer reagir.
Eu falo isso, eu sei que nós falamos sempre da mesma coisa, mas é uma realidade, e é esse o nosso alvo: vencer esses inimigos. Há uma espada divina, para com ela nós matarmos e destruirmos, não o nosso semelhante, mas dentro de nós vencermos essas legiões que são nossos inimigos, para que se instaure uma terra sem inimigos, uma terra onde habite ali a presença de Deus, esteja o templo de Deus, a aliança com Deus, a arca da aliança, que é o testemunho, para que haja ali a glória de Deus. Vocês terem uma ideia, assim que nós entramos no Novo Testamento, temos ali a figura de Maria. Maria, uma mulher que era temente a Deus. Deus havia escolhido Maria para dar à luz a Jesus, para gerar a parte humana, corpórea do Cristo de Deus que haveria de se encarnar. Os irmãos têm noção do que significa, naquela época, uma mulher ficar grávida por obra do Espírito Santo? Hoje em dia isso é normal. O que tem de mulher que aparece grávida por obra do Espírito Santo, não é todo dia, tem 20, 30, 50, ninguém mais se preocupa com isso. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Mas naquele tempo, imagine só uma mulher aparecesse grávida e perguntasse: onde está o seu marido? Quem é o pai do seu filho? O que aconteceu? O que esperava uma pessoa dessa? Se não, ser apedrejada até a morte. Era assim que era a lei de Moisés. Imagine você que quando aparece o anjo e fala: Maria, ave Maria, salve, olá, uma saudação, e diz: olha, eu estou aqui porque você vai ficar grávida do Espírito Santo. O Espírito Santo te envolverá e vai nascer de ti o ente santo. O Filho de Deus vai nascer por teu intermédio. Imagine você que naquele momento, talvez na mente de Maria, passasse todas as consequências. Ou ela obedece à vontade de Deus, ou ela, desobedecendo à vontade de Deus, não poderia dizer: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim a tua vontade. Maria respondeu: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim a tua vontade. Esse é o coração de todo verdadeiro discípulo. Tenho certeza, se cada um de vocês, ou cada um de nós aqui, fôssemos colocar aqui, contar a nossa vida, nossa intimidade, os nossos relacionamentos, cada um falaria alguma coisa ruim que existe. Tem aí em você alguma coisa? Você lembra de alguma? Ou de nenhuma? Tem alguma coisa? E talvez você justifique assim: pastor, mas é porque você não está na minha pele, você não sabe. Se eu fizer isso, você não sabe o que vai acontecer. Aquela pessoa é esperta demais, aí ele vai me pisar, vai me moer. Eu não posso ser otário, pastor. Eu entendo você, eu sou igual a você. O problema é que nós precisamos entender que vida cristã, nós não temos escolha na vida cristã. Ou você é discípulo de Cristo, ou você não é discípulo de Cristo. Não tem como. Lembra do texto que Cristo fala assim: olha, se você amar a você mesmo, ou a seu pai, sua mãe, seu filho, o que quer que seja, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. O discipulado, ele é imperativo, ele é absoluto. Não que você vai sair daqui hoje absoluto, no sentido de você não tem mais erro, não, mas é um coração absoluto por Deus, que fala: Senhor, no meu viver eu não sou ainda absoluto, mas eu quero tal coração absoluto. Eu quero falar com Maria: aqui está o servo do Senhor, que se cumpra em mim toda a sua vontade. Já imaginaram isso? Talvez esse seja um segundo ponto em que você deve levar no coração em oração: Senhor, eu quero ter esse sentimento, eu quero que se cumpra em mim toda a palavra de Deus. Ela disse isso. Nasceu um menino, vocês sabem. Quando eles voltam do Egito, José, Maria e o menino, e agora eles entram em Jerusalém, vão ao templo, vão ali apresentar o filho primogênito e oferecer o sacrifício segundo a lei de Moisés. Ali havia um homem, um velho, ancião, chamava-se Simeão.
Simeão. Então ele olha, ele pega aquele menino nos braços, ele diz assim: olha, meus olhos já viram o Salvador, aquele a que havia sido prometido para reinar em Israel, e por isso eu já posso morrer. Ele olha para Maria e diz: olha, Maria, uma espada traspassará o teu coração. Sabe o que ele queria dizer com isso? Você gerou esse menino, você tem um afeto de mãe, você é mãe. Eu sei que ele é divino, mas a parte humana foi gerada, nasceu de você, você amamentou a criança, você cuidou os primeiros dias, os primeiros meses, abraçou, deu banho, e você vai criar esse menino até ele ficar aos 33 anos. Quando você estiver completamente tendo um filho seu ali com você, ele será tirado, e ele vai ser tirado bruscamente dos seus braços, e ele vai ser crucificado, humilhado, e você vai estar de perto acompanhando todo o seu sofrimento, e ele vai morrer. Ou seja, você vai experimentar uma dor profunda, você vai experimentar o entendimento no coração de que você apenas trouxe essa criança, mas ela não é sua. É como que fosse dado algo e depois o atento fosse arrancado do seu coração. Mas essa espada no coração de Maria representa exatamente o sofrimento de todo aquele que um dia disse: cumpra-se em mim toda a vontade do Senhor. É uma espada que dentro de nós vai destruir o nosso ego. Aquilo que nós mais temos apego é a nós mesmos. Nós nos protegemos muito. Nós entendemos que nós não podemos ser tocados. A gente vai assim: olha, fale de mim, mas não fale dos meus filhos. Já ouviu isso? Na verdade, isso é o sentimento de posse pelos filhos, porque quem está sendo ferido é a mãe mesmo, não é o filho não. Às vezes o filho nem ouviu a conversa, nem sabe, a mãe está morrendo. Mas então esse abrir mão de nós mesmos certamente será uma dor muito profunda, e isso é a morte operando dentro de nós, a partir do momento que o Evangelho, a luz do Evangelho, começa a tratar com todos esses nossos sentimentos. Isso acontecerá paulatinamente. Se a partir de hoje você falar assim: olha, eu quero ser discípulo, eu quero que a graça reine em mim, eu quero ser conformado à morte e ressurreição de Cristo. Se a partir de hoje você levar isso a sério, não enquanto mais uma mensagem, mais uma doutrina, mas enquanto você assumir para você o discipulado, o Evangelho, falar assim: eu quero, ainda que ninguém deseje por isso, eu quero experimentar isso, a luz de Deus começará a iluminar o seu coração, no sentido não somente do entendimento, mas sobretudo vai começar a mostrar um tanto de coisas que você não sabe que tem aí dentro de você. Essa satisfação com nós mesmos, essa ideia de que nós somos santificados, de que mal é só o outro, injusto é só o outro, mentiroso é só o outro, isso aí acaba rapidinho quando você começa a buscar o Evangelho no seu coração. O Espírito Santo vai se encarregar de mostrar os caminhos tortuosos. E eu vou contar para os irmãos uma coisa: eu tenho experimentado isso, no sentido de que eu abandonei tudo que era regulamento. Eu falei: não quero mais não, eu quero agora aqui, ó, essa linha da luz, eu quero ser iluminado. Irmãos do céu, assusta, porque você se depara com situações e fala assim: eu? Como assim eu? Como assim eu nessa situação? Porque até então você não sabia, porque não tinha luz, a luz não permitia, ou as trevas não permitiam que você visse. Quando a luz vem, você vai se assustar com você, mas não é para desanimar, e nem para ficar agora só apontando, né? Ninguém ama, nós somos um bando de miseráveis, tudo desgraçados, né? Quem é que alcança?
Não, ninguém alcança. Tudo hipócrita. Isso aí, esse olhar está equivocado. Quando a palavra vem para nos mostrar, é para você ter esperança. É para você entender, puxa, então eu preciso caminhar. Cada dia um passo. Cada dia uma experiência. Você vai se deparar com situações que vai te gerar uma tristeza profunda. Mas é uma tristeza não para a morte, mas para a vida. Para você poder, ao ver, falar, Senhor, está aí algo em que a espada tem que agir. A espada tem que cortar, separar alma e espírito, juntas e medulas, no lugar em que nada entra, nem um bisturi, vai entrando a palavra ali, eficaz, para revelar, para mostrar, para separar o que é sagrado do profano. Tudo aquilo que outrora você achava que era santo, pode ser que não seja tão santo assim, e aquilo que era profano, pode ser que não seja profano, porque agora o Espírito Santo é quem vai te guiar, é Ele quem vai te ensinar, é Ele quem vai te conduzir, é Ele quem vai te falar, que vai estar com você a todo momento. E quando te mostrar algumas coisas, você vai ter uma certa resistência, vai dizer, não, Senhor, isso não, aqui não mexe aqui não, aqui o Senhor não vai mexer não, Senhor, porque aqui dói muito, tem que abrir mão aqui não, e Ele vai falar assim, sim filho, então vai chegar a hora que nós vamos ter que mexer aqui, Ele vai te deixar ali, vai para outras áreas, vai trabalhando, depois Ele volta naquela mesma área, até o dia que você vai falar assim, Senhor, eu quero que o Senhor corte, arranque pela raiz este problema, e vai doer, porque a dor é a dor da renúncia. O próprio Filho de Deus, sendo Deus, sem pecado, não tinha dentro dele inimigo nenhum a ser vencido. Ele era sem pecado, ele se faz carne, e agora como homem, ele vai ter que sofrer a dor da renúncia. Lá em Filipenses deixa muito claro, né? A si mesmo se esvaziou. Isso gera dor. O que não podemos fazer, temos que tomar um cuidado muito grande. A gente ouve esse tipo de mensagem, aí nós falamos, agora vai ser tudo diferente, agora vai ser a renúncia. Aí quando vem uma situação, você fica ali na renúncia. Só que você fica na mágoa. Não vou dizer nada. A cruz. A cruz da revolta. Nós temos que pedir, Senhor, eu quero ser exatamente como Cristo. Quando sofrer os golpes, eu ter verdade no coração e pureza para dizer, Pai, perdoa. Eles não sabem o que? Alguém já te feriu? Ele sabia o que estava fazendo? Sabia ou não sabia? Aquele safado? Aquele pilantra, vagabundo? Sabia ou não sabia? Não é assim que nós falamos? Não sabe o que, não sabe o que faz. O soldado pegou um chicote, deu nos lombos de Jesus e não sabia o que estava fazendo. Espera aí. Cuspiu na face. Não tinha lei romana nem judaica que dizia para cuspir. Tudo bem, se ele estivesse cumprindo um dever, vamos crucificar porque está mandando, a lei manda tal. Mas cuspir? Tinha lei? E ele cuspiu na cara, ficou rindo. E não sabe o que faz. Olha que pureza do coração de Jesus. Eles não sabem o que fazem. O pecado cega. É como Jesus dissesse, olha, eles estão em trevas. Eles estão sem entendimento. Eles estão ignorantes. Eles sabem que estão fazendo, mas eles não sabem o significado disso espiritual. Eles não sabem que isso é pecado. Eles estão em trevas, eles não podem ver, eles não podem perceber. Por isso que o Cristo de Deus, ele se reveste do homem. E o interessante, lá em João capítulo 12, ele fala assim, quando o Filho do homem for levantado, for erguido, eu atrairei todos a mim. Como assim? Você já foi atraído pelo Cristo suspenso? Pelo Cristo erguido? Pastor, o que é o Cristo suspenso?
Não diz a Bíblia lá em João 12? Quando o Filho do Homem for elevado, ele atrairá todos a si. Não diz lá o texto? O que significa isso? Para você entender o sentido de ser atraído e o ser suspenso, entenda que o próprio Jesus em João 3, ele compara a si mesmo, ele se compara à serpente de bronze lá do deserto que Moisés ergueu. Em outras palavras, vamos investir nessa forma de serpente. E olha que serpente pode ser coisa boa ou coisa ruim. A Escritura apresenta a serpente como símbolo de diabo, aquilo que separa, que divide, o acusador, mas apresenta também serpente como símbolo de prudência. Sede vós simples como as pombas e prudentes como a serpente. Serpente como símbolo de inteligência, de sagacidade, enquanto a capacidade de discernir e de entender. Quando Cristo de Deus se faz homem, está em Isaías capítulo 7, versículo 14 e 15. Quando ele chegou ao entendimento do bem e do mal, ele então decidiu, é uma decisão do coração, aborrecer o mal. Decisão, eu vou aborrecer o mal. Quando o mal vinha, de todos os modos, ele aborrecia, não amava o mal, e decidiu acolher o bem. Decisão do coração, viver em amor, viver em verdade, viver em obediência ao Pai, em amor e serviço aos homens. Por isso então que agora ele, serpente Jesus, foi ele que disse, serpente de bronze, o Filho do Homem será levantado como Moisés levantou a serpente. Aqui nós temos uma comparação, serpente de bronze, Cristo suspenso enquanto uma serpente, mas serpente não viva, não serpente venenosa, traiçoeira, mas serpente de bronze. Bronze significa julgamento. Ele julgou a si mesmo e falou assim: eu só sirvo para Deus se eu for uma serpente crucificada. Serpente erguida significa homem que alçou, deixando o solo terreno das paixões, para ser agora ali julgado, exaltado, livre de qualquer tipo de situação pecaminosa, para a glória de Deus. Quando Cristo for suspenso, é nós olharmos para esse Cristo enquanto homem, saber, o Verbo se fez carne. Esse é o grande mistério do Evangelho. O Cristo em carne. Por que em carne? Não tinha um outro meio de fazer, salvar o homem? Não, Cristo carne. Para enquanto homem, ele viver elevado, humanidade elevada, longe, desse solo onde as serpentes perversas rastejam comendo pó. Homem terreno, homem natural, homem caído, homem rastejante, mas o Cristo suspenso, elevado. E quando você olhar então para esse homem, você ver nele a vontade de Deus. Ser atraído, atrairei todos a mim, significa você olhar e ter um desejo profundo por aquela humanidade e desejar aquela experiência. Por isso que Cristo diz: vocês serão meus discípulos, sendo vós batizados em Cristo Jesus. Como diz Paulo em outro lugar, esse batismo em Cristo não é um borrifar d'água em você. Pastor, mas eu não fui borrifado, eu fui mergulhado na água. Mas esse mergulho que você fez, no sentido de mero entrar numa água, é só um aspergir em você, porque esse mergulho nessa água física não pode te lavar dos seus pecados, não pode mudar a sua alma. Todos que se batizaram por imersão, quanto ao rito, foram batizados por aspersão, no sentido espiritual. Não houve purificação, não houve limpeza. Entenderam?
essa inversão? Pastor, mas não entendi, o batismo é por imersão ou aspersão? Não, esse batismo por imersão, defendido pela etimologia da palavra batismo, é apenas um borrifar d'água que não purifica, é apenas uma aspersão, no sentido de que somente uma verdadeira imersão na morte de Jesus, ser sepultado com Jesus, uma pedra que sela e demarca um fim ao velho homem, um fim à velha natureza, está selado, acabado, aquele dia quando o sol se pôs, acabou. Para quê? Para que a semelhança de Cristo, possamos nós ser unidos a Ele na sua ressurreição. Que dia glorioso, o dia da ressurreição. Eu sei que todos falam da ressurreição, tem até o dia que se fala, se prega, um dia no ano, né? Me parece que é o sábado de aleluia, né? Não é isso? Domingo de Ramos, não é? Tem a Páscoa, que anuncia, dizem que é ressurreição, Páscoa é morte, né? Isso faz uma confusão só. De todo modo, o fato é que a ressurreição de Cristo, ela é muito bonita na história. Jesus ressuscitou, que maravilha. Jesus morreu, foi sepultado, tudo é maravilhoso. Mas tudo isso só ganha um sentido real quando eu sou unido a essa morte e unido a essa ressurreição. Quando você é unido à morte de Cristo, o velho homem sofre a morte, e você então, unido à ressurreição, agora você vai andar em novidade de vida. Você não precisará mais de cartilha alguma. Não há mais cartilha. Para que a cartilha? Você agora é um novo homem. Você tem uma nova alma, um novo coração, uma nova consciência. Quando os pecados humanos, as tentações vierem sobre você, de acordo com o oposto do que diz a cartilha, o mandamento, a regra, o estatuto, o decálogo, aqueles pecados não atingem você. Você agora será uma serpente de bronze, suspensa, elevada, acima, em ressurreição. Bem, de todo modo, o nosso desejo é que os irmãos cada vez mais compreendam essa necessidade urgente de nós começarmos a pensar, começarmos a orar e a buscar tal experiência. Qualquer outra experiência que não seja a de união a Cristo é uma perda de tempo. Perdemos muito tempo porque nós não sabíamos. E agora, sabendo, é hora de começar a caminhar corretamente. Amém, querido?